Olá, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Então, boa noite. Meu nome é Tiago. O meu é Carlene. Somos terapeutas e almas gêmeas e vamos falar sobre o desapego e também contar o relato de uma sessão de terapia. Então, fique no vídeo, né? A sessão de terapia com a terapia do Theta Healing, né? Sim. Então, tudo começou Uhum, porque eu quis tratar o desapego uhum, de eu ser quem eu sou. uhum, Porque a gente é muito apegado, né, em quem a gente sempre uhum, foi, e mesmo das partes que a gente não gosta da gente, que a gente gostaria de mudar, existe uhum, algo dentro de nós que já criou um apego, né. Então, por mais que a gente não seja a nossa história, que a gente não seja o nosso trabalho, que a gente não seja o nosso corpo, que a gente uhum, não seja o nosso passado, que a gente não seja a nossa versão antiga, algo dentro de nós ainda está apegado a isso, né. uhum, E daí, às vezes, a gente quer mudar, transformar a nossa vida, né, faz uma terapia disso, um curso daquilo e pensa: "Ah, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo", mas não consegue, né. uhum, Termina a terapia, continua tudo igual, termina o uhum. curso, continua tudo igual, porque a gente está apegado a quem a gente sempre foi, né. A gente Uhum, está apegado àquela ideia, por exemplo, no meu caso, eu sempre achei que eu tenho algum bloqueio, alguma coisa que também era uma crença, né. que me Uhum, impede de mudar. Então eu tenho uhum, algo que nenhuma terapia, nenhum terapeuta uhum, conseguiu descobrir o que eu tenho que eu não consigo mudar. E agora eu descobri o que eu tenho. Eu tenho a crença de que eu tenho um bloqueio, de que eu não consigo mudar. E uhum. eu sou apegada a isso, né, Nós então descobrimos, no caso, é. né. É, eu te entendi, nós descobrimos É, juntos, né. eu digo, eu descobri porque É, eu pensei a vida inteira, mas enfim, nós descobrimos através dessa sessão, né, de aham, Teta Healing. Agora você pode contar um pouco da sessão, porque ele foi anotando tudo, né. sim. É, bem rápido, né. Então, como ela comentou, a questão do desapego te impede de ser outra pessoa, né, que impede de ser uma nova pessoa, né. Aí veio a intuição de perguntar para ela: "O que você não gosta em você?" Nossa, daí eu trouxe uma lista, não precisa comentar, né, o que eu não gosto de mim, mas eu trouxe uma lista desse tamanho. Eu não É, gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo, sabe. isso. Então, posso citar todas aqui? Não, Não? as Tá, pessoas as vão mais saber os a meus defeitos. não, é as mais comum, né, que todo mundo gosta de momentos de escassez, ficar no sobe e desce naquela questão financeira, né, momentos de raiva, todo mundo tem, né, porventura gritar, né, todo mundo tem pensamento negativo, né, mas ser triste, né, só que ela não gostava disso, "Eu não gosto de minha escassez, não É, e gosto eu da minha ia falando, raiva, eu não não gosto de sentir gosto de raiva, eu não gosto de ficar gri triste, eu não gosto. não gosto de gritar, não gosto de pensar negativo, não gosto, de não ter fé, né, porque a gente também oscila na fé, não gosto de me sentir culpada, que é normal que todo mundo tem. Não gosto de me autossabotar, e ela sempre falava "eu não gosto" antes, Uhum. né. Não gosto da ideia de que Deus não me ama, não gosto de brigar, não gosto de controlar, não gosto de não saber me expressar sobre todo o meu conhecimento para os outros, né, porque você percebe também que muitos, né, são letrados, têm pós, mestrado, doutorado e não conseguem também fazer isso, né, com mais naturalidade, né. É como se os pensamentos não É, viessem, né, as lembranças não viessem na hora que eu vou falar sobre algo que eu já conheço, né. isso, então ela, repetiu isso: "Não gosto de que não venham as palavras para expressar o meu conhecimento", né. Não gosto de maltratar as pessoas que eu amo. Não gosto que a vida tem que ser difícil, não gosto, que é comum também, né, vem de crenças de 7 gerações passadas, que a vida é difícil, o dia é difícil, né. Não gosto de tudo isso, mas não consigo largar tudo isso, deu uma folha praticamente. Aí eu perguntei: "Por quê?". "Ah, porque eu tenho uma crença
eh, que me limita. Mas eu perguntei ainda, por quê? Medo de por que você tem tendo as mesmo você tendo essa crença, o que mais tem, né, por que você não consegue mudar, né? Porque eu tenho medo de mudar, porque essa crença me gera um bloqueio, né. Então, primeiro era por quê? Porque eu tenho uma crença que me impede de mudar, tá, mas e por que você se impede de mudar, né? Porque eu tenho medo de mudar, porque eu tenho Você tá fora do vídeo, queria mais mais uma perto. crença, porque essa crença me causa um bloqueio, entendeu? Eu consegui explicar? É, porque eu não tenho meio resumido. E porque comigo as terapias não funcionam, né? Existe uma coisa que ninguém descobriu, que também é uma crença. Então eu perguntei, quer descobrir? É, porque eu não aguento mais. Não E aguento aí eu mais perguntei assim, quem ter é? as coisas que eu não gosto em mim, né? É isso, eu resumi ali, né? E aí eu perguntei, quem é capaz de mudar? Aí ela, eu deveria, né? Eu tomo consciência, mas o negócio continua a se repetir. Transcurso, parece que nada muda porque. Aí eu perguntei, por que não muda, né? E percebe que você disse deveria mudar? Então comentei, pergunte para si mesmo, por que não funciona para mim? Aí ficou um Hum. silêncio, né? Eh, que ela se perguntou para se ouvir a sua intuição, ouvir a si mesmo, sintonizar, né? Aí sim, veio mais crença. Eu não sou boa o suficiente para mudar, porque tem algum bloqueio, porque acredito que tem um bloqueio, porque não mereço, que a vida tem que ser fácil, né? Então para mim a vida tem que ser difícil e sofrida, porque a vida tem que ser sofrida para mim, porque eu escolhi o sofrimento. Olha Então, só, tudo isso uma são crença crenças, uma atrás né? da outra. Explicando, são crenças que a gente guarda no subconsciente, que às vezes não são nem nossas, às vezes vêm dos nossos ancestrais, nossos Uhum. pais, avós. De 7 vidas passadas É, também? também das nossas vidas passadas, e a gente tem guardado. E isso tudo que a gente foi Uhum, conversando em onda teta, né? Que a gente uhum, acessa o subconsciente, né? Porque numa uhum, conversa normal eu não conseguiria trazer tudo isso, né? uhum. Tava trazendo tudo isso porque tava acessando o subconsciente e descobrindo o que estava escondido lá, né? Isso aí. Então a gente vai fazendo uma varredura no Vai fazendo subconsciente uma de varredura. 7 vidas passadas e 7 gerações passadas, né? Então, aí eu perguntei, por que você escolheu sofrer? Ai, ai, ai. Hum. Hum, Por quê? Porque ai, porque ai. eu já errei muito em É, outras vidas e isso. tal. Daí Então, todo mundo errou, né, é. mas E aí vem aquele sentimento de culpa, né? Só deixa eu acenar aqui para quem entrou. E aí eu perguntei, você já sente que pagou por isso? Pagou no bom sentido, que fez o bem para as pessoas que fez o mal ainda passada, que encarnaram próximos, mesma família, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, que aí já aconteceu coisas ruins que acabou fazendo bem para elas para que pagasse aquele karma gerado em vidas passadas, entende? Então, ela perguntei: "Sente que já pagou por isso?" Pagou entre aspas, né. "Talvez sim, talvez não." Aí eu comentei: "Então pergunte para a fonte, criadora de tudo que é, né." Então a fonte disse que sim, que eu acreditava que não. mas isso. E ela É. sentia que tinha que se punir ainda, mesmo acreditando que tem que ser pago. Olha só como é forte as crenças de autopunição, autossabotagem, né. Então eu perguntei: "Por que tem que se punir?" Eu sou bem direto nas perguntas, né. Novamente, porque não sou boa o suficiente, não mereço ter uma vida leve e sem dificuldade. E aí eu perguntei: "O que então a sua consciência diz para você fazer para que você se sinta que mereça?" Eh, Aí ela comentou: "Eh, eu até tento, mas sinto que estrago tudo no final."
E aí veio outra crença, se eu me libertar de todas a lista de crenças lá do Do que eu início, não do que eu não gosto. gosto, eu vou ser feliz, né? Aí eu pergunto, aí volta no passado, me traga a primeira vez que você estragou tudo, aí veio uma vida que a gente não vai encerrar Você por não vai ficar aqui, muito senão vai ficar muito. A gente vai escrever um livro, ela está escrevendo um livro sobre isso, porque tem mais uma, Tem duas, várias páginas. 3 folhas e meia de sessão. Então a gente vai encerrar aqui, mas são muitos downloads que a gente fez, né? Daí Então, depois disso a gente então envia essas crenças uhum, todas, né, para que sejam canceladas, uhum, resolvidas, e faz downloads positivos, né, que uhum. são ao contrário dessas crenças, né, para trazer uma nova consciência, né, sobre tudo isso. Mas o Isso. interessante de tudo isso, assim, que eu trouxe é Uhum, que eu tinha apego a essa crença de que eu não consigo uhum, mudar. E daí realmente nada funcionava para mim, nenhuma uhum, terapia, nem curso, nada do que eu fazia resolvia, não uhum. transformava. Então esse apego ao que a gente sempre foi, né? Isso, então. Mesmo que a gente não goste do que foi. Essa parte ainda dá para falar, porque assim, depois que ela percebeu que sempre estragava tudo, quando percebia que a vida estava leve, Quando estava começava a ficar bom. feliz, a família em paz, unida, né? Muitas vezes eu também me auto-sabotava e tal, né? A gente faz as coisas que vai deixar a mulher braba, né? Para gerar uma briga, para auto-sabotar. O homem também tem isso, eu também tinha isso, né? Então agradeço a sua cura, que foi a minha cura também. Hum. Então eu sempre estrago tudo, né? Eu também fiz muitas vezes assim, né? Não estou tirando meu cavalinho da chuva, não. Então, aí ela continuou falando, nem perguntei mais nada. Eu não posso mudar porque eu preciso sofrer. Porque se eu mudar, a vida será leve e eu não mereço vida leve. A vida tem que ser pesada, olha, usou outra palavra. Difícil, sofrida para eu pagar pelos meus erros. Aí eu sentia que tinha um pouco de que ela se odiava, mas eu não posso falar essa percepção que eu tive. Aí, finalmente, ela comentou: Eu me odeio pelos meus erros, que é uma Uma crença, um crença, né? Eu sentimento. descobri essa crença ó, Isso, escondidinha lá por trás de todas as outras. porque eu tenho que pagar por tudo que eu fiz, né, de vidas passadas, né? Então eu tenho que me punir. Então, aí veio para ela que ela teria que se visualizar ela mesma na frente dela pedindo perdão para ela mesma, né? E então, olha só. Porque ela se condenava também, né? E aí ficava nesse ciclo repetitivo e apego às coisas ruins. Então veja Então eu não só. podia mudar porque eu acreditava que eu tinha que ter uma vida difícil, né? E se eu mudar, né? Se eu me libertar de tudo aquilo que eu não gosto, que eu listei lá no início, a minha Uhum, vida ia ser leve, né? Ia ser boa, tranquila, feliz. Mas essa crença de que eu precisava me punir, eu não poderia então ter uma vida leve, então eu não poderia mudar, né? E eu estava apegada a essa crença, né? Então, uhum. nada do que eu fiz até hoje, foram muitas, né, terapias e cursos, É, nada funcionava, porque eu tinha apego a essa crença, né? isso, então veja que novamente, que ela tinha a crença de Deus não gosta de mim, né? Deus não me ama. Tem pessoas que têm a crença Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, Deus só ama os ricos, essas coisas todas, né? Mas e também esse perdão que ela pediu era para ela mesma e também tem a questão do eu superior, né? Então, também o eu superior não vai condenar. A gente está tendo entendimento de eu superior agora, é, é como se fosse pedir perdão para o eu superior dela, para ela mesma, né? Mas não o eu superior genuíno, autêntico, né? E é isso, então fica o convite para todos fazer uma sessão do que você não gosta, do que você é apegado, né? Hum, Então,
vai surgir muitas coisas que você nem sabe que existe no seu subconsciente, aí você vai entender por que você acaba se auto-sabotando, né? Quando a vida está tomando um rumo bom, leve, né? Vida fácil, não acredito em vida fácil não, mas continua trabalhando. Mas eu digo assim, uma vida sem escravidão também, né? Vida leve, né? Não, no caso, é fácil. É, fácil, digamos assim, porque a gente pensa que para o outro é sempre fácil e para nós é difícil. Isso, né, que eu dizer assim, né? Uhum. E pode ser mais leve, sem muita raiva, né? Sem muita tristeza, como a gente comentou lá, as coisas ruins lá do início, brigas, né? Com uma constância mais equilíbrio, a gente está comentando, uma vida leve, né? É porque, olha, uma frase que ela postou no grupo, pois os apegos às coisas ruins, né? Materiais também demasiado, né? Dinheiro, tem pessoas, né? Pois esses apegos nos impedem de nos transformarmos, de sermos quem somos de verdade e de nos curarmos, né? Então, o apego nos mantém travados e bloqueados, né? Então, você sente, percebe, vem a intuição, o sentimento do coração, nossa, eu mereço, eu quero ser uma pessoa melhor, é mais legal, ter mais amigos, prosperar, né, no trabalho e tudo mais, mas eu sempre estrago tudo, né? Como ela comentou, né? Sempre fazer uma fofoquinha, gerar um atrito, dar uma briga, dar uma confusão. É um apego também essa energia de sentir aquela energia ruim que pode ter vindo lá da infância, né? E de 7 vidas passadas, 7 gerações passadas. Então precisa sim se curar disso, né? Uhum. É, É só corrigindo que eu não tenho problema com fofoquinha, tá? Que ele deu o exemplo, parece que era dos meus defeitos, mas esse não tava na lista. não, Saiu por eu acaso, hein? comentei assim, porque assim, é, quando eu não fazia terapia, né, eu também gostava de falar mal dos outros, fazer fofoca, de julgar, de reclamar. Então agora a gente procura muito menos, né, falar mal quase nada, Quando a gente de, fala, a gente pede perdão por ter falado. é, né, pede perdão na hora, né, julgar menos ainda, né, ou de reclamar ou criticar quase nada também, quando a gente pensa agora em falar mal de nós aqui mesmo dentro de casa, de coisas que aconteceram, quebrou tal coisa, né, não reclamar quase nada, daí a gente já fecha a boca para não vir mais coisa negativa, né, então outro ser, a gente é outra pessoa agora, graças também às As terapias. terapias, né? Convido você então a se transformar também, se você quer parar de. Porque o julgamento do outro muitas vezes é o que a gente tem de crença em nós. A gente está julgando o outro, mas o outro é só espelho de nós, né? Falando mal, julgando, criticando, reclamando, é o que a gente precisa muitas vezes mudar em nós, tá bom? Então fica o convite aí para você Dá fazer para fazer o convite para o Porto Seguro uma também. sessão da terapia. E também temos o projeto Porto Seguro, que ela fez o cronograma do mês de agosto, que está É, incrível, então. o projeto Porto Seguro a gente faz 8 sessões por mês, só que são coletivas daí, né? E nesse Uhum, mês de agosto a gente vai trabalhar o apego, justamente, né? Por uhum, isso que a gente já começou a tratar ele aqui entre nós. uhum. 2 sessões sobre apego, 2 sessões sobre vitimismo, 2 sessões sobre autossabotagem e 2 sobre prosperidade. Então, Uau! esse mês de agosto vai estar bem profundo, né? Quem se Uhum, interessar pode conversar com a gente, né? Apenas R$ 98 pelas 8 sessões, não é mesmo? uhum. Então E é isso. é só fazer terapia e ser feliz, né? É, se curar, né? É, Dos bloqueios. isso, estamos no inverno, agora é tempo de sintonizar, de fazer as curas e eh, aproveitar muito mais a primavera, o verão daí muito mais tranquilo. Então, alegrias e gratidão. Até Até, tchau.